Olá, eu sou o professor Edgar Chipana. Nesta videoaula falaremos sobre concavidade, ponto de inflexão e teste de derivada segunda. Vamos iniciar então com a definição de concavidade. Seja f uma função contínua num intervalo fechado AB e derivada no ponto x0 pertencente ao intervalo aberto AB. Diremos que o gráfico de f tem concavidade positiva ou voltada para cima em x0 se existir uma vizinhança V contendo esse ponto x0, onde a imagem da função em todos os pontos nessa vizinhança são maiores do que qualquer imagem na reta tangente nesse ponto, exceto no ponto x0. Vamos ver isso geometricamente. Aqui temos uma curva, um ponto x0, f de x0, uma vizinhança e uma reta tangente. Então, diremos que nesse ponto x0, f de x0, a concavidade é voltada para cima quando existe uma vizinhança V, um intervalo, contendo o ponto x0, uma vizinhança, no qual a imagem da função f de x encontra-se acima da imagem da reta tangente, que se a curva toda encontra-se acima da reta tangente. Quando isso acontecer, então vamos dizer que a concavidade é voltada para cima, nesse ponto. Analogamente, diremos que o gráfico de uma função f tem concavidade negativa ou voltada para baixo em x0 se existe uma vizinhança V contendo o ponto x0, onde a imagem da função em todos os pontos nessa vizinhança são menores do que qualquer imagem na reta tangente nesse ponto, exceto no ponto x0. Vejamos aqui, temos esse gráfico, um ponto x0, f de x0, uma vizinhança V e uma reta tangente. Vamos dizer que nesse ponto a concavidade é voltada para baixo, porque existe uma vizinhança V em volta do ponto x0, de tal forma que dentro dessa vizinhança, a imagem da função está abaixo da imagem de qualquer ponto da reta tangente em x0. Que se a curva toda encontra-se abaixo da reta tangente. Quando isso acontece, vamos dizer que a concavidade é voltada para baixo. Vamos para o teorema da concavidade. Então, seja f uma função derivável até a segunda ordem num intervalo aberto AB, x0 um elemento desse intervalo e a derivada segunda em x0 diferente de zero. Se a derivada segunda for maior do que zero nesse ponto, então o gráfico de f apresenta uma concavidade positiva, uma concavidade voltada para cima em x0. Se a derivada segunda em x0 for menor do que zero, então o gráfico de f apresenta concavidade negativa ou voltada para baixo em x0. Vamos tentar interpretar isto geometricamente. Então, vamos traçar aqui o gráfico de uma função com uma certa concavidade, em um ponto x0, f de x0, com uma certa vizinhança V. Muito bem. Afirmar que a derivada segunda num determinado ponto x0 é maior do que zero, isso implica que vai existir uma vizinhança onde a sua derivada é crescente. Okay? Como podemos visualizar isso? Vamos fazer uma analogia com uma função g qualquer. Né? Observem que a derivada segunda, a sua função anterior, é a f', antes de fazer a derivada. Então, aqui vamos tratar f' como sendo a função g. Então, se a derivada em um determinado ponto, numa função g, é positiva, é porque nesse determinado ponto existe uma vizinhança onde a função vai ser crescente, a função g. Isso acontece para este caso ou para este outro caso também. Né? Se temos uma derivada em um determinado ponto x0, e essa derivada é positiva, é porque a curva, numa vizinhança, num determinado intervalo envolvendo o ponto x0, ela vai apresentar um certo crescimento. Okay? Fazendo então aquela analogia, se a derivada de uma função é maior do que zero, a função anterior, que é a função g, ela apresenta um certo crescimento numa vizinhança. Aqui nesse caso estamos falando da derivada segunda,
positiva, então a função anterior seria a derivada primeira. Então, a derivada primeira é crescente numa certa vizinhança. Muito bem. E o que significa ser crescente a derivada numa certa vizinhança? É que nessa vizinhança, as retas tangentes, se traçarmos as retas tangentes, seus coeficientes angulares, eles estão aumentando o seu valor. Isso direciona a curva, então a curva vai apresentar justamente essa concavidade voltada para cima em x0. Okay? Por isso, vamos dizer que a concavidade voltada para cima quando a sua derivada segunda no ponto x0 específico é maior do que zero. Vejamos agora para o outro caso. Se temos um gráfico de uma certa função com essa concavidade, um ponto x0, f de x0, afirmar que a derivada segunda é negativa, estaríamos dizendo que a função anterior a ela, que é a derivada primeira, é decrescente, né, no caso. É decrescente em B. Então, se é decrescente, significa que os coeficientes angulares das retas tangentes à função f, elas vão decrescer, vão diminuir, vão ter o seu valor, ele vai diminuir. Observem que aqui as retas tangentes elas estão fechando o seu ângulo em relação ao eixo x, que se há um decrescimento do coeficiente angular. Porque isso vai fazer com que a curva, né, fique direcionada, ela voltada para baixo, no ponto x0 em específico. Okay? Então, sendo assim, a concavidade é voltada para baixo no ponto x0. Tudo bem? Então, vamos continuar. Definição de ponto de inflexão. Então, seja f uma função contínua num intervalo fechado AB e derivável em um certo ponto x0 a ponto pertencente ao intervalo aberto. Diremos que x0 é um ponto de inflexão se for um ponto de troca de concavidade. Vamos ver isso geometricamente, que fica mais fácil de enxergar. Então, aqui temos uma curva, o gráfico de uma função com uma concavidade voltada para baixo até um certo ponto, e depois ela tem uma concavidade voltada para cima, que se a derivada segunda é maior do que zero, em um determinado ponto x0, f de x0. Então, esse ponto onde há uma mudança de concavidade é chamado de ponto de inflexão. Pode acontecer também esta outra situação, né? Tem uma concavidade voltada para cima, para antes desse ponto de referência, e de repente muda a sua concavidade para baixo. Então, esse ponto x0, f de x0, é o que chama-se ponto de inflexão. Ok? Como podemos encontrar esses pontos? Através da derivada segunda. São pontos onde a derivada segunda é igual a zero ou onde não existe a derivada segunda. Esses são os candidatos, dessa forma, vão ser encontrados segundo essas duas condições. Vamos continuar. Para finalizar esta parte teórica, antes de ir para os exercícios, vamos por esse teorema teste de derivada segunda, que é uma consequência do teorema da concavidade. Então, seja f uma função contínua e derivada até a segunda ordem num intervalo aberto AB, com derivadas f' e f duas linhas contínuas em esse intervalo, e x0 um ponto desse intervalo onde a sua derivada é igual a zero. Então, observe, a derivada é igual a zero, é um candidato a ponto de máximo, extremo de mínimo. Né? Então, se a derivada segunda for maior do que zero, em x0, vamos dizer que é um ponto de mínimo porque há uma concavidade voltada para cima. Se a derivada segunda for menor do que zero, então esse ponto x0 é um ponto de máximo local. Então, para a interpretação geométrica que fica mais fácil de enxergar. Né? Então, aqui temos um gráfico de uma certa função, no ponto x0, f de x0, onde no ponto x0 a sua derivada primeira é igual a zero. Então, esse ponto é um extremo. Né? Como a concavidade é voltada para cima, por que voltada para cima? Porque a sua derivada segunda é maior do que zero. Se ela é voltada para cima, então esse ponto é um ponto de extremo mínimo, relativo, local, né? Ou absoluto, dependendo dos valores do meio. Da mesma forma, né? Se temos um ponto x0, f de x0, e a derivada desse ponto foi igual a zero,
onde a derivada segunda for negativa nesse ponto, estamos falando que há uma concavidade voltada para baixo, e esse ponto vai ser um ponto de máximo, máximo local, máximo relativo. Bem, então agora passemos para os exercícios. Exercício 1. Determine as regiões de concavidade e o ponto de inflexão da função f de x igual a x ao cubo mais x quadrado menos x mais 1. Vamos lá. Primeiro, vamos calcular as nossas derivadas, né? A derivada segunda. Então, a derivada primeira é dada por 3x quadrado mais 2x menos 1. Procedemos agora para a segunda derivação. Derivando novamente, vamos obter a derivada 6x mais 2. Agora vamos calcular os candidatos para serem pontos de inflexão. E isso se faz igualando a zero a derivada segunda ou onde não existe a derivada segunda. Observem que é um polinômio, então só vamos poder igualar a zero. Não tem candidatos de não existência da derivada segunda. Então vamos lá. Igualando a zero a derivada segunda, então 6x mais 2 igual a zero, vai dar x igual a menos 2 sextos. Simplificando, encontramos x igual a menos 1 terço. Como já falamos, não existe derivada segunda, isso está sem candidatos. Vamos agora analisar o quadro de sinais. Então, para isso, vamos representar aqui o nosso único ponto, que é menos 1 terço, e aqui o sinal da derivada segunda e a sua concavidade correspondente. Bom, em menos 1 terço, a derivada segunda vale zero, e a derivada segunda, a sua equação, representa uma equação de uma reta, é uma reta crescente por conta do coeficiente, que toca em menos 1 terço o eixo x. Então, se é crescente, a esquerda de menos 1 terço é negativa, a função, e a direita é positiva. Por isso, concluímos então que a concavidade, antes de menos 1 terço, é voltada para baixo, depois de 1 terço, é voltada para cima. Então, no valor 1 terço, x igual a 1 terço, é um ponto de inflexão, porque existe uma mudança de concavidade e o ponto pertence ao domínio da função. Bom, vamos para as regiões de concavidade. Vamos dizer então que a concavidade é voltada para baixo de menos infinito até menos 3. E é voltada para cima de menos 1 terço para mais infinito. Vamos calcular agora as coordenadas do ponto de inflexão, que vai acontecer em menos 1 terço. Então, para isso, eu preciso calcular a imagem em menos 1 terço. Aí vou substituir na função. Então, f de menos 1 terço vai ser menos 1 terço elevado ao cubo, mais menos 1 terço elevado ao quadrado, menos 1 terço mais 1. Aí, fazendo as contas, lembrando que aqui potência ímpar, o sinal fica para fora, né, do parênteses, então vai dar 1/27. Aqui, potência par, elimina o sinal, por isso dá 1/9. E aqui é menos 1 terço, vai dar mais 1 terço mais 1. Fazendo as contas, o MMC vai dar 38/27. Com isso, já podemos calcular o ponto de inflexão, dizer o par ordenado que está definindo esse ponto, que é dado em menos 1 terço, 38/27. Vamos ver agora o gráfico da função feito no GeoGebra. Não está sendo solicitado isto no exercício, mas é para conferir se realmente, né, os dados encontrados estão corretos. Observamos que o gráfico tem esse formato, né, tem um ponto de inflexão. Observem que esta curva tem uma concavidade voltada para baixo, para antes de menos 1 terço, e depois uma concavidade voltada para cima, para depois de menos 1 terço. Então, o ponto de inflexão acontece nesse ponto, menos 1 terço, 38/27, como estava sendo previsto na análise do sinal da derivada segunda. Tudo bem? Então, vamos para o próximo exercício. Exercício 2. Encontre as dimensões que deve ter uma lata de formato cilíndrico circular reto de 1 litro de volume,
de tal forma que o material utilizado na sua fabricação seja mínimo. Então, vamos pela interpretação do nosso problema. Então, temos um cilindro circular reto e vamos minimizar o material utilizado. O material utilizado corresponde à área desse cilindro, tanto a área lateral como a base e a tampa desse cilindro. Esse cilindro vamos considerar com dimensões x, seu raio, e y, a sua altura. Fazendo um corte na lateral deste cilindro, podemos abrir ele e nos vai gerar uma região retangular, uma área retangular, cuja medida seria y e a outra medida vai ser o comprimento da circunferência de raio-x. Também temos as suas áreas da base e da tampa, que são dois círculos que têm as mesmas dimensões, com raio igual a x. Bom, então a nossa área lateral vai ter essa medida de 2πx, okay? Porque é justamente o comprimento da circunferência de raio x. Bom, aqui vamos calcular as suas áreas, que é a área da base e da tampa, que tem a mesma medida, vai ser π vezes raio ao quadrado, que é πx ao quadrado. E a área lateral vai ser dado por 2π vezes x, que multiplica y. Então, 2πxy. Então, a soma dessas áreas é a nossa função que vamos ter que minimizar. Então, vamos lá. A nossa área ela é dada por a soma dessas três áreas, né? Então, seria 2πx², somando a base e a tampa, mais 2πxy. Temos a condição. O que nos diz a condição? Nos diz que tem que ter um volume de 1 litro. 1 litro ou 1 decímetro cúbico. Vamos considerar como sendo 1, a unidade. Já sabemos que essa unidade vai representar 1 decímetro cúbico. Bom, então, a partir daí, já podemos isolar uma das variáveis, que esse y é igual a 1 sobre π, que multiplica x ao quadrado. Temos que fazer isso necessariamente porque a nossa função área, a ser minimizada, ela está em função de duas variáveis. E precisamos deixar ela em função de uma variável. Então, a condição fornecida nos vai permitir realizar isso. Isolando y, eu vou colocar isso em função de x e vou substituir na equação da área. Então, substituindo, no lugar do y, vamos obter 2πx² mais 2πx, que multiplica o y, que no caso é 1 sobre π vezes x². Bom, aqui vamos simplificar simplesmente π e x também. Então, vai ficar um x no denominador e π vai ser simplificado. Então, vai nos dar essa área em função de x, vai ser 2πx² mais 2 dividido por x. Esta vai ser a nossa função a ser minimizada. Então, vamos encontrar os candidatos a extremos. Para isso, temos que analisar onde a derivada desta função é igual a zero e onde não existe a derivada desta função. Vamos derivar, então. A derivada desta função está aqui bem claro, como é x², 2 passa para frente, vai ficar 4πx, como está aqui. E 2 dividido por x é a mesma coisa que 2 multiplicado por x elevado a menos 1. Menos 1 multiplica 2, vai dar menos 2. X elevado a menos 2, por isso fica no denominador x². Agora aqui vamos fazer MMC e vamos transformar numa fração algébrica. Aqui vai dar 4πx³ menos 2 dividido por x². Agora vamos simplesmente encontrar os nossos candidatos. Então vamos igualar a zero a derivada. Igualar a zero a derivada significa igualar apenas um numerador. Então, um numerador igualando a zero, né? Então, a derivada é igual a zero. Isso acontece igualando o numerador a zero. Então, aqui o 2 passa para frente,
4 fica dividindo, então vai ficar 2 dividido por 4π, isso vai ser x ao cubo. E aí vamos tirar a nossa raiz cúbica, e vai ficar raiz cúbica, simplificando 2, evidentemente, 2 com 4 vai dar 1 sobre 2π, raiz cúbica. Esse é o nosso candidato. E onde não existe a derivada, basta observar o denominador desta fração algébrica. É para o valor onde x vale 0. Aí não existiria esta fração. Não podemos dividir por 0, né? Então, mas este valor não faz parte do domínio da função, porque entenda-se que o valor de x é um valor de medida de comprimento, ele é maior do que 0. E não pode ser 0. Então, não tem candidatos. Okay? Onde a derivada não existe. Mas tem candidato onde a derivada vale 0, que é o único candidato. Então, vamos verificar se esse candidato encontrado representa um extremo de máximo ou de mínimo dessa função área. Para verificar isso, vamos usar o nosso teste de derivada segunda, que consiste em derivar, vamos derivar novamente a função área. Okay? Então, essa função derivada de 4πx vai ser 4π, derivada de 2 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que 2 multiplicado por x elevado a menos 2. Multiplica menos 2 com menos 2 vai dar 4. Como tinha x elevado a menos 2, diminui 1 vai dar x elevado a menos 3, que fica no denominador como x ao cubo. Muito bem. Agora vamos substituir o nosso único candidato, que seria esse. Vamos substituir no lugar de x. É importante observar, né, substituindo no lugar de x, vai dar 4π mais 4 dividido pela raiz cúbica de 1 sobre 2π, tudo elevado ao cubo. É importante ressaltar que não interessa o valor que vai gerar a derivada segunda, o valor numérico. Nos interessa apenas o sinal, se é positivo ou se é negativo. Neste caso, estamos somando expressões positivas, vai dar um valor positivo. Que significa que a derivada segunda é positiva, que a concavidade é voltada para cima. Se a concavidade é voltada para cima nesse ponto de extremo, então é porque estamos falando de um ponto de mínimo. Logo, a concavidade é voltada para cima nesse ponto e, portanto, esse candidato, x igual a raiz cúbica de 2 sobre π, representa o ponto de mínimo. Agora, o valor de y é encontrado como substituindo aqui na relação inicial, porque y é igual a 1 sobre π x ao quadrado. Substituindo esta expressão raiz cúbica de 1 sobre 2π no lugar de x, fazendo as contas devidas, simplificando, vamos encontrar que y é raiz cúbica de 4 sobre π. Então, com essas dimensões, vamos minimizar o material para a fabricação dessa lata em formato cilíndrico. Muito bem, assim terminamos este exercício e a nossa videoaula. Até uma próxima.